ocorreram ali, eu esperava muito mais com relação a tempo de conversa, assuntos abordados. Em muitos momentos a gente viu a Marlene dando uma titubeada ali pra responder, né, algumas coisas. E eu fiz algumas anotações aqui a respeito disso, que eu já até deveria ter deixado no ponto, né, pra comentar com vocês, mas eu abro aqui rapidinho, que pra mim, os primeiros minutos do documentário, Gui, eles já foram chocantes. Aqui, já tenho elas aqui. Elas já foram chocantes, porque algumas aspas da Marlene Matos, elas, assim, você fica, meu Deus, é isso mesmo, ó. A Xuxa começa já dizendo, questionando se a Marlene odiava ou não crianças. Porque, segundo ela, a Marlene teria dito o seguinte, abre aspas, você sabe que é por isso que a gente se separou, né? Por quê? Ela questiona, fala, você lembra de um período ali quando a gente, né, disse que ia mudar o programa e tudo mais, que você me disse, não vamos mais trabalhar por criança, porque eu odeio trabalhar com criança. Você lembra? A Xuxa questionou pra Marlene. E aí, a Marlene brinca, fala, não, nunca odiei criança, jamais, como assim? Eu posso ter dito isso pra te irritar mesmo. Então a gente percebe que era uma relação tóxica, né? Porque, por exemplo, é a mesma coisa que assim, eu sei que o Gui tem um apelido, mas ele não gosta desse apelido, e eu vou lá e só chamo ele por esse apelido. É mais ou menos isso, sabe? Acaba sendo uma relação tóxica. Você usar alguma coisa pra alfinetar a pessoa. E aí, a Xuxa disse o seguinte, abre aspas. Eu fiquei tão chateada com aquilo, você sabe que foi por isso que me fez nunca mais querer olhar na sua cara, né? E aí, foi assim, aquele momento onde o mundo para e você fica olhando assim pra tela, né? Porque isso acaba sendo uma confirmação muito grotesca do relacionamento tóxico das duas, né, Gui? O nome disso que eu poderia dar aqui é um nome em inglês. As pessoas talvez não conhecem tanto assim, né, o grande público. Mas assim, a relação das duas parece que a Marlene praticava gaslighting. O que seria gaslighting? Seria uma forma de distorcer psicologicamente a percepção da outra pessoa sobre você e sobre a sua realidade. Eu tive a impressão ali, né, que a Xuxa ela deu muito certo com o público infantil, porque ela se mostrava muito inocente, muito aberta a aprender. Inclusive, né, a Marlene fala que o momento ali que a Xuxa ganhou ela foi quando ela, na primeira conversa, ela fala assim, ai, o que você quer, garota? Ela fala, eu quero aprender. Então aí já mostra uma Xuxa que estava tipo, aberta para o novo, aberta para conhecer o mercado, as pessoas, mas muito inocente. E a Marlene, como uma pessoa que já era do mercado, já entendia como as coisas funcionavam, ela foi ganhando ali a confiança da Xuxa e foi transformando aquilo, foi distorcendo, né, algumas situações, algumas percepções sobre o trabalho ali delas e sobre o que é, né, o mundo da televisão, o mundo da apresentação, e que fez com que a Xuxa não sei se essa é uma boa expressão, mas ela ficou um pouco sequelada, assim, ela ficou um Percebi pouquinho isso também. com mágoas, e aí quando a gente ouve, né, essa fala, né, da Marlene, né, na voz da Xuxa, né, que ela não gostava de criança, que ela não odiava crianças especiais, não gostava quando via, né, aquelas crianças babando em cima dela, não queria isso, né, para a estrela dela. Isso é muito pesado. E aí Olha, eu a queria... Marlene só para concluir, Aham. ela não responde, né? Ela dá uma risadinha e aí ela fala assim: eu falei para te irritar, para Sim. enganar você, né? Eu queria fazer uma intromissão muito rápida a respeito disso. Eu fiquei muito em choque com essa menção às crianças especiais. E ainda mais com essa, crianças babando. Gente, é um preconceito muito grande
uma frase curta, né? É tão absurdo. E sabe por que que isso me chocou em um nível assim extremo? Porque conheço pessoas que são pessoas deficientes, que são PCDs e tudo mais, que sempre chegaram pra mim, e são muito fãs da Xuxa também, e sempre chegaram falando, eu sou fã da Xuxa, porque a Xuxa sempre trabalhou a inclusão. A Xuxa nunca disse que a criança vê que eu sou diferente, ou que eu sou assim, ou que eu sou assado. Nunca me olhou com olhos diferentes, nunca olhou uma criança que tem ali enfim, uma deficiência de um jeito diferente. Ela sempre tratou todo mundo do mesmo jeito, que é o certo a se fazer. Mas na cabeça de uma criança, se alguém já olha diferente, já fala alguma coisa, a gente tá falando de um ser humano em formação ainda, de uma cabecinha que tá processando as informações. E aí quando chega essa declaração, onde a Xuxa diz, poxa, que a Marlene teria soltado essa aspas extremamente violenta, eu achei chocante. E aí a gente começa a ver algumas coisas que realmente mostram que era por Ibope. Até tem um trecho, já pulando um pouco pra frente, daqui a pouco a gente volta nesse detalhe, onde ela fala sobre o pai, né? Menciona ali, mostram mais uma vez o pai da Xuxa na premiação, né? Enfim, reencontrando ali. Ela No último show da Xuxa, né? Naquela homenagem. Isso, que ela já não tava conversando com o pai dela há mais ou menos 5 anos. E ali, a Xuxa questiona isso no cara a cara com a Marlene. E ela fala, Marlene, foi só por Ibope, né? E aí, aquela risadinha que vem, não, aquela risada que comprova, mas a resposta que diz o contrário. E aí depois a Marlene, não, também por Ibope, mas não só por Ibope. Se existisse carinho tão grande, de realmente, poxa, estou preocupado com você. Quer promover o encontro? Eu já acho errado promover o encontro sem falar com as duas partes antes. Não acho certo. Mas que minimamente, já que vai se intrometer nesse nível, que fosse nos bastidores. Tipo, olha, tá aqui. Você, Xuxa, você se sente confortável com isso agora? Tá tudo bem pra você? Olha, não quero, obrigado por ter vindo, mas não, pra mim é não. E não fazer isso ao vivo. Tudo que é feito ao vivo, toda vez que alguém é colocado em uma saia justa não, mas em uma chacota, ou que o psicológico de uma pessoa é testado ao vivo, é única e exclusivamente por Ibope. Única e exclusivamente por Ibope. Porque não existia uma preocupação de, poxa, será que isso vai gerar um problema pra ela depois? Não problema de justiça, problema de dinheiro, nada, problema psicológico mesmo. De vida, né? De problema vida, de vida exatamente. Mesmo, né? E assim, é absurdo. E quando a gente ouve essas aspas, onde a Marlene teria dito que odiava crianças e falava a respeito disso, sobre as crianças especiais, as crianças deficientes, que muitas, né, que são fãs da Xuxa até hoje, que hoje são adultos e carregam muito aquele X, né, no coração, como alguns fãs brincam aí pelos bastidores, né, e falam, poxa, eu podia brincar, eu podia dançar, eu me sentia representado. Uma coisa que pros anos 80 já era muito difícil uma mulher estar na televisão com tanto destaque assim quanto a Xuxa. Já era difícil, elas falam a respeito disso também, né, Gui? Do machismo que era na TV. E começa a virar, a situação fica, tipo, chocante. A gente já sabia, né, que era um ninho de abelhas ali. Mas a situação começa a ficar pior e começa a ficar chocante. Eu fiquei pensando assim muito nas reações, né, que o público teve e está tendo, né, vendo esse novo episódio, porque existe um pessoal que já estava com as declarações só do pessoal citando sobre a Marlene Matos no documentário. Já tinha gente falando, não, sou time Marlene, não foi nada demais. Teve outras pessoas, né, que ficaram do lado da Xuxa também, né, falando que absurdo, que mulher horrorosa. E aí, com esse encontro, eu particularmente, assim, acho que eu queria um pouquinho mais, assim, eu queria saber um pouquinho mais. Que pelo menos pro próximo episódio, né? Porque com certeza, assim, foi uma conversa pelo que elas falaram, pelo que a Xuxa e o Pedro Bial disseram, né, em entrevistas, e pelo que a gente trouxe aqui também, foi tensa,
A Marlene teve pico, né, de pressão, foi mais de 2 horas, né, de conversa, e foi uma conversa forte, uma troca ali, né, de lembranças, assim, muito Sim. forte, mas eu acho que poderia ter ido mais longe para que o público conseguisse entender que não é simplesmente, ok, eram mulheres num mundo machista, a Xuxa, como a própria Marlene fala, era a maior estrela da Globo na época, uma mulher, um programa apresentado por uma mulher, dirigido por uma mulher, as coadjuvantes ali, as paquitas eram mulheres, então é um programa que é muito forte em relação a isso. Mas tem um outro ponto que eu acredito que você vai falar também, que eu senti também e que faltou, e que, na verdade, eu acho que talvez eu não sei se foi a Xuxa que faltou questionar de uma maneira correta, ou se isso foi mesmo conversado no documentário e o Pedro Bial achou melhor tirar, porque senão a Marlene ia ser presa. Que é em relação às paquitas. As paquitas ele pintaram o menciona. cabelo. Não, essa parte não. Mas ela menciona, né, a respeito das paquitas, quando a Xuxa questiona, poxa, o tratamento das paquitas, aí entram alguns depoimentos falando que realmente era uma relação... Eu não digo nem uma relação profissional, Gui. Eu não digo relação profissional, porque relação profissional a gente ainda tem um respeito mútuo das pessoas, né? Eu acho que nem relação de hierarquia, era uma ditadura mesmo, parece, né? Tipo, vai ser desse jeito e ponto. E aí tem uma aspas, né, quando a Xuxa questiona, né, mas poxa, as paquitas tinha toda aquela história de... Não existia uma preocupação, tipo, você tá bem? Como que tá na sua casa? Tá todo mundo bem? Poxa, você tá mal? Então, vamos quem sabe, ó, não consigo... Você já veio, não dá pra gente te liberar agora, eu vou te deixar mais de stand-by ali, descansa um pouquinho, na pior das hipóteses, afinal, ninguém precisa trabalhar doente. E aí, eu até anotei aqui, a Marlene solta essa aspas, abre aspas. Já as paquitas, se não fossem paquitas, ninguém saberia que elas existiam, fecha aspas. E que é aquele momento em que a Xuxa baixa a cabeça, que a gente viu em alguns trailers também, e ela fica ali em alguns segundos em silêncio, olhando pra Marlene. E aí entram depoimentos de paquitas falando sobre como era trabalhar com a Marlene Matos, que acontecia da Marlene pegar muito com relação a isso de corpo, de beleza, de cabelo, que em determinado momento elas ficavam, né, no hotel para fazer os shows e elas não podiam sair, elas ficavam confinadas dentro do hotel e a única coisa que tinha para fazer era comer, e que em determinado momento, eram 4 meninas em cada quarto, se eu não estiver enganado, chega ali, alguém bate na porta, uma delas fala, deve ser o serviço de quarto, quando abrem a porta, né, quando a pessoa de fora destranca a porta e abre, é a Marlene empurrando o carrinho falando, vocês que pediram tudo isso daqui. Então, existe um controle extremamente absurdo. Eu acho que assim, é sensato a ponto de, se eu trabalho com a minha beleza, se eu trabalho com o meu cabelo nessa cor, se eu trabalho de certa forma com o meu corpo, no sentido de, não tô falando trabalho com o meu corpo tipo paniquete, modelo que vende conteúdo, não. Tô falando de, poxa, se tem um padrão, e nesse padrão eu preciso ser magra, loira e tudo mais, e estou trabalhando e preciso desse emprego, a gente precisa entrar num consenso de, poxa, vou manter a dieta, sei lá, vou fazer uma academia. Eu já não acho, Daniel, não acho muito certo esses padrões estereotipados que infelizmente existem, mas a gente tá falando da década de 80, né, onde o estereótipo e o padrão nem existia uma expressão pra falar sobre isso, né, ele só acontecia e era empurrado goela abaixo das pessoas. Então existe esse consenso também, poxa, se eu preciso estar assim, por exemplo, eu aqui como apresentador do Papo de TV, tô com esse visual, não posso amanhã aparecer, sei lá, com o cabelo pintado de rosa, com a barba pintada de rosa, sabe? A gente ia gostar. Ia ficar bom, né? Eu acho que eu fico bem. Mas assim, só pra tentar, nas suas devidas proporções, fazer uma analogia aqui pra você entender. Então existe esse consenso, mas poxa, ninguém vai limitar o que eu vou comer, ninguém vai limitar o que eu vou fazer. Eu tô ali naquele momento, se eu tô comendo isso agora, é porque eu sinto que eu posso. Eu tenho, as paquitas tinham ali também uma maioridade, já sabiam mais como as coisas funcionam. E a gente consegue ver que era realmente uma ditadura. Você não vai fazer porque eu não quero. E ponto.
E aí, isso só se comprova nessa aspas da Marlene, né? Sim, sim. É uma coisa que eu, assim, preciso concordar com ela e que eu acho que ela tem razão, é que ela fala que muitas paquitas até hoje trabalham de paquitas. É Porque se não verdade. fosse, né, o trabalho ali que elas fizeram, essa coisa linha dura, né, talvez as Linha meninas dura eu não... não sei. Linha dura eu não sei Eu tô se... sendo muito generoso, acho que É... não é linha dura, eu acho que é mais do que linha dura, né, uma ditadura, talvez um abuso mesmo ali de confiança, Mas, ó, né? Gui, só aproveitar esse gancho e te interromper pra fazer uma lembrança do que eu fiz. Me lembra muito, eu acho que foi sorte, porque a grande maioria das meninas acabou seguindo carreira como atriz, né? Muito poucas estão fora do ar hoje. Mas se a gente for parar pra comparar nas suas devidas proporções, a Disney também é acusada de ser linha dura e de exigir demais. Não a ponto de confinar desse jeito. Mas se a gente for pegar as grandes estrelas que passaram pela Disney, a Britney Spears, a Miley Cyrus, a Demi Lovato, Selena Gomez, a Selena nem tanto, mas outros, a Bella Thorne, que agora é modelo do OnlyFans, elas deram uma despirocada ali, sabe? A gente percebe que o psicológico delas foi duramente afetado por conta disso. Então, ser linha dura eu acho que não é É muito doce, é né? muito doce, é. Eu acho que foi realmente uma ditadura. É que diferente de cá e lá, é que lá na gringa, lá na Disney, elas ganhavam milhões, ganhavam muito dinheiro e seguiram carreira depois ganhando muito. Já aqui não, já aqui já era um pouco mais contido. Quem ganhava muito bem era a Xuxa, mas a Paquita era simplesmente substituível. No entanto, que a própria Marlene, em determinados momentos, e até nessa fala, né, que ela disse, eu vou repetir aqui, ela diz o seguinte: as Paquitas, se não fossem Paquitas, ninguém saberia que elas existiam. Ou seja, já trata elas como uma coisa substituível. Então, assim, não tem você, tem milhares de meninas que se inscreveram, faziam concurso, todo mundo queria, e assim por diante. Então, pra gente ver um nível absurdo que essa situação tóxica chegava, né? É, assim, o ponto que eu queria chegar e que não foi desenvolvido e que eu senti falta, mas eu acho também, assim, ouvindo aqui, conversando com você, que eu acho que ia pesar muito o clima, que é o fato de não ter paquitas negras. Disso É, só ser uma realidade, assim, Bombom não foi paquita, Bombom foi uma participante, uma personagem ali, né, da sim. turma da Xuxa, surgiu, né, na época do Xuxa Park, em 94, 95, mas ela não era paquita. Paquita Infelizmente. era outro grupo, era outra coisa. E depois entrou também o You Can Dance, né, que tinha... Sim. Eu não vou lembrar o nome de todos aqui, né, mas tinham dois, né, bailarinos também, né, que eram negros. E aí, né, é aquela coisa, né, do negro chaveirinho, né, para falar, ah, não, eu não sou racista. Eu tenho aqui, né, funcionários, tenho duas pessoas, mas essas pessoas elas não tinham tanto protagonismo e tanta participação ali no programa como as paquitas, como, né, outros personagens. Sim. E aí eu achei que faltou talvez tocar nesse assunto com a própria Marlene. Ok que ela fala, né, as paquitas eram uma continuação sua, por isso que elas acabavam ficando loiras. Não, mas Ela não não faz assumiu, sentido né? ainda. Ela não assumiu que, não, que era ela que mandava as paquitas pintarem o cabelo, né? Mas elas mesmas disseram já para a Xuxa que chegava uma hora que a Marlene falava ou pinta o cabelo ou sai do grupo. Então, eu acho que talvez faltou tocar um pouquinho nesse assunto, mas eu acho que ia pesar muito o clima, porque é um assunto muito sério, Mas eu acho que que é como importante. É é importante porque muitas importante, meninas e cresceram sem essa representatividade. sim, e até no comentário, né, da Pierce, Que foi a Natasha Pierce, única, né? que foi a única Paquita negra nos Estados Unidos, que não era Paquita, né, era Pixies, e foi Paquita porque a Marlene lá não estava nada. Foi uma decisão da equipe, da direção do programa dos Estados Unidos. E traz, né, uma importância, tem uma relevância e um lugar muito especial, afetivo, né, em muitas crianças que acompanharam o programa
da Xuxa lá nos Estados Unidos. Acho que foi um ponto que faltou falar sobre. Sim. Mas também, assim, é aquela coisa, né? A gente vai falar aqui, né, mais de outros assuntos, só que aquilo lá, numa relação doente, numa sociedade doente, se a gente leva as coisas assim meio de qualquer jeito, fala, né, essas coisas atravessadas, esses absurdos e depois dá risadinha, no fim das contas fica parecendo mesmo, não, é assim mesmo, né? A gente passa por cima da dor, por cima do preconceito, mas as feridas ficam. É importante a gente sempre estar ligado nisso. É verdade, eu queria trazer um comentário aqui, agradecer a participação de você que está em casa assistindo o nosso Papo de TV. Você pode opinar aqui também pelo nosso chat. Vou pedir para quem está assistindo e não for inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho também. Eu queria trazer um comentário muito legal da Claudineia Palmeira, abre aspas. Ninguém parou para pensar que eram meninas menores de idade na responsabilidade da Marlene. Já pensou se aparecesse alguma grávida? O povo só sabe criticar, fecha aspas. Eu vou dizer que eu concordo em partes. E vou colocar um grande exemplo aqui, que é o próprio SBT, que trabalha também com menores de idade, mas não do jeito que a Marlene trabalhava. Trabalha com humanidade. Por quê? Eles disponibilizam psicólogos para conversar com esses menores de idade. E no próprio documentário a gente vê vários trechos das meninas falando que elas gravavam muitas vezes à tarde e à noite, tinham que ir para a escola e ainda de final de semana saíam, viajavam em turnê. Então nem para ter, por exemplo, a gente vai ter aqui, perdão, 4 grupos de paquitas. Esses 4 grupos vão se revezar. Uma é pra viagem de final de semana, aí folga não sei que dia, vocês vão gravar de segunda, quarta e sexta, vocês vão gravar de terça, quinta e sábado. Não existia isso. Era literalmente, você vai ter uma carga horária de uma pessoa, né, adulta que trabalha CLT, e a sua escola, você que lute. Era isso. Mas tire 7. Mas exatamente, porque se você não tirar o mínimo, a gente te manda embora. Então era uma cobrança extremamente pesada. A gente sabe que, assim, pra quem tá na adolescência ou ainda tá entrando nessa fase da adolescência, a escola é uma coisa muito pesada, né? É uma coisa de ideias, assim, assimilando muitas coisas. E aí junta com uma rotina extremamente desgastante, onde nem no final de semana você consegue estudar para uma prova, que já é também cansativo, não consegue descansar ou dormir um pouco a mais. Ah, mas elas tinham tantos luxos e não sei o quê. Mas qual que é o preço de tudo isso? O que elas, em troca, tiveram que abdicar em torno disso? E a gente tá falando de crianças. E é isso que às vezes as pessoas esquecem. E naquela época era desse jeito, infelizmente. E o que a gente cobra aqui no nosso programa, né? É que, assim, faltava representatividade. Tantas meninas negras ou morenas, né? Cabelo moreno, ruivas, que cresceram sem ter essa representatividade. E uma coisa eu acho muito errada, né, Gui? Quando a Marlene cita, era uma extensão de você. Xuxa é brasileira, gente. Ela nasceu aqui. Um dos países com uma variedade, né, de pessoas, de biotipos, de cores, de alturas, de uma mistura muito bonita, muito linda, que você não encontra em nenhum outro lugar. Que é uma extensão mais legal do que essa, se você tem paquitas dos mais diversos gêneros, possibilidades, tamanho, altura, cor, peso, cor de olho, cor de cabelo, cor de... Então, assim, é uma variedade muito grande. E que, infelizmente, foi deixada de lado na época. E as meninas, elas realmente tinham uma exigência. Elas eram cobradas de um nível absurdo. Absurdo. Era uma ditadura mesmo. É o famoso, você não quer? Tem quem queira. E aí a gente para pra pensar, né? Que muitas delas tinham esse sonho, né? Que às vezes era a única renda da família. Tem todo um contexto também, né? Sim, sim. Concordo também, né, com a nossa espectadora em partes, né? Mas é aquela coisa, assim, elas tinham tantas aulas, tantos compromissos profissionais, que não ia dar tempo de ninguém aparecer ali, né, barriguda. Porque, assim, era muita coisa que elas tinham que fazer. Também. Isso é uma coisa importante a gente lembrar. Mas eu queria trazer também um outro ponto de uma coisa que a gente chegou a comentar aqui, né, em outros recortes, falando sobre Xuxa e Marlene. Se você está chegando agora aqui no canal, busque, né, se inscreva no canal, curta, compartilhe e dá uma olhada na nossa aba de vídeos, porque vão ter alguns cortes que a gente falou sobre Xuxa e Marlene. E eu vou repetir um comentário que a gente chegou, né, até
conversar aqui no programa da tarde, que eu tive a impressão, Guilherme, tive a impressão, que se dependesse da Marlene, hoje talvez ela voltaria a trabalhar com a Xuxa. Eu senti isso Já também. já no caso da Xuxa, a mágoa e as feridas ainda estão abertas, e aí no caso da Xuxa não tem volta, assim. Eu acho realmente que, assim, a fala das crianças especiais, com toda razão, assim, é um negócio, assim, que nem de brincadeira, nem grotesco, pra irritar, né? nem pra fazer joguinho com alguém, não se fala isso, de jeito nenhum. Mas é aquela coisa, assim, a Marlene, uma fala que ela traz e que exemplifica um pouco o que foi essa dedicação dela, é que ela fala assim, Xuxa, vai dormir, cuida da sua pele, você tem que estar bonita, deixa que o trabalho pesado eu faço. Então existe aí uma... Eu vi de algumas pessoas também, né, algumas pessoas nas redes sociais, falando que seria uma falta de gratidão da Xuxa. Sim. Eu não sei se dá para falar que é uma falta de gratidão, o que é exatamente, mas uma coisa é certa, assim, a Marlene não iria acontecer sozinha. Exatamente aí que eu queria chegar. E a Xuxa, só é a Xuxa, pelo jeito dela levar o jeito, né, dela levar o programa, do carisma, né, que ela tem com as pessoas. Então, assim, é uma coisa que não existiria sem a outra, assim. Talvez, se a Xuxa tivesse rompido antes com a Marlene, ainda lá no auge, algum outro empresário muito bem colocado, muito profissional, talvez conseguiria construir essa imagem. Talvez a Marlene, por conta própria, assim, por ser só a pessoa dos bastidores, que trabalhava muito e que deu sangue, né, 24 horas, né, pensava nela, ainda que fizesse tudo isso, talvez ela não conseguiria o sucesso que elas conseguiram juntas. É verdade. Acho que é importante a gente ficar de olho nisso. É verdade, daqui a pouco tem enquete na nossa aba de comunidade, né? A gente perguntou em qual lado o pessoal, os nossos inscritos estão. Quem que você considera que tá mais certa nessa história, Xuxa ou Marlene? Você pode ainda votar na aba de comunidade aqui do nosso canal. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o resultado parcial pra você, tá? Mas eu queria mencionar também, Gui, um trecho de uma entrevista, de um depoimento que eu não esperava, pelo menos pra esse episódio, que era do Boni. O Boni, seu José Bonifácio, que foi ali o manda-chuva da Globo naquela época, onde ele fala que muitas vezes a Marlene vinha com solicitações muito descabidas, que ela realmente cuidava ali, né, gerenciava tudo com mãos de ferro, né? E que muitas vezes ele tinha que parar pra pensar que a nossa prioridade, ele fala isso, a nossa prioridade era a Xuxa e não a Marlene. Então eu acho que assim, a gente consegue ver que toda essa redoma de vidro foi imposta não pela Globo, e sim pela Marlene. Foi uma coisa que a Marlene criou, colocou caquinho por caquinho. A Xuxa acabou sendo permissiva na época. A gente viu ali uma menina que não sabia o mínimo de televisão, não sabia como falar na frente da televisão, na frente de uma câmera, na verdade, se moldando em uma redoma de vidro que não comportava o tamanho dela. Uma redoma de vidro que era menor do que ela. Quando ela estourou essa redoma de vidro, que a gente até pensava, poxa, agora a Xuxa vai despirocar. Não, ela se manteve muito concisa nas decisões dela, e entendendo que, poxa, ninguém vai mais me prender, ninguém vai mais me colocar nessa caixinha e me impedir de fazer as coisas. E tem um relato, Gui, que quando a Xuxa fala, eu senti aquilo com dor, sabe? A gente sente na forma como a Xuxa fala, a dor que ela sentia de, às vezes, ela tava... Não tinha repórter, não tinha entrevista, não tinha nada, não tinha nada, nada, nada. Ela tava na casa dela, com a Marlene, sentada no sofá, e a Marlene, senta direito, menina. Assim, coisas que são... Gente, pelo amor de Deus, você tá na sua casa, você tá no seu ambiente confortável, no seu refúgio, no seu porto seguro, chame do jeito que você quiser. Você fica do jeito que você quer. Aqui a gente tá bonitinho. A gente se arruma pra ver você.
aí de casa, a gente se arruma, a gente se apronta pra estar entrando na sua casa. Mas vai me ver na minha casa. Nossa, eu tenho até dó. Eu fico parecendo um indigente, porque eu estou na minha casa. Tem até aquele negócio, né, de por que as pessoas da década de 90, 80 se arrumavam nas novelas pra ficar em casa. Ninguém se arruma pra ficar em casa. Você coloca a sua roupa mais surrada e fica à vontade. E é o certo. Então assim, imagina você na sua casa, chega alguém e fala, senta direito. Ah, me poupe, né? Pega até o rumo. E Então, acho que falta com a gente dor, também né? comentar sobre uma situação que até tem um pouco a ver com a última notícia que a gente deu, e que elas, pelo menos ali foi um momento também de leveza, né, que a gente viu elas Sim. brincando um pouquinho, que a Xuxa até falou assim, você quer ou não quer? E ela aponta, né, para baixo, fala, porque tem gente que quer, você não deixa ninguém chegar perto, né? É, Aí eu quero que mas você diga. Mas é um ponto de humor, mas que veio de uma história muito trágica também. Porque assim, Sim, só sim. pra contextualizar essa aspas aí da Xuxa. Marlene, a Xuxa foi, né, ao ginecologista, precisou fazer um exame íntimo, gente. O ginecologista vai colocar a moça lá com a perna aberta e vai olhar, normal, é a profissão dele ver aquilo o dia inteiro. E aí, você aí de casa que é mulher, que já foi ao ginecologista, pode responder melhor. Eu não sei. Você vai sozinha? Você vai acompanhado de alguém? Acompanhado de. A pessoa fica lá na recepção ou a pessoa entra junto com você no exame pra ver? Porque foi o que aconteceu. A Marlene entrou no consultório, e a Xuxa tava lá, né, o médico examinando, e a Marlene deixa eu ver. E viu tudo. Às vezes parece que realmente existia, na minha opinião, parece, olhando esses recortes, que tinha um interesse romântico da Marlene pela Xuxa. Porque até isso ela queria ver. Parece, gente, é o que dá a entender. Mas pelo que a É, gente vê, a Xuxa nunca é. retribuiu isso, né? E, assim, tudo bem. Mas do jeito que a Marlene era, parece que, poxa, ela até fala, né, que a Não, Xuxa foi uma ela, das pessoas que ela mais amou na vida. não, que ela fala assim, ah, não, doutor, deixa eu ver. E a Xuxa, não, não deixa, não deixa. É, E aí no final ela fala, não, eu vi, tava tudo bonitinho, tava tudo certo. E dá uma risada, assim, né? sim. Não Então, deixava a assim, Xuxa nem se relacionar intimamente com homens, né? E aí que entrou essa brincadeira, né? A Xuxa falando, você quer? Porque se não tem que queira, deixa alguém dar uma usada aqui. E isso a gente vê muito, né, Gui? Por conta do relacionamento com o Pelé, que a Marlene foi contra, né? Ela tentou ali tirar do isso, Ayrton do também. Ayrton. Então, ninguém que quisesse uma relação íntima com a Xuxa, a Marlene queria por perto. Nada que a Xuxa fizesse estava bom pra Marlene. A Xuxa mesmo fala que a Marlene detonava ela, falava que ela tava gorda, que o cabelo dela era feio, mas que por trás pegava a foto dela e mostrava, falava, olha como ela tá bonita. Então, assim, muito tóxico. Extremamente. Agora, esse do exame foi a gota d'água. Distorção, gaslighting. É aquela Sim, coisa, tal. Ela foi falando coisas horrorosas, absurdas. É, você tá feia, você tá gorda, você tá velha, seu cabelo é horrível, você não sabe falar. Tudo para manter a pessoa presa a você. E a outra coisa que a gente também sempre disse aqui, né? Disse nos outros recortes, né? Sempre que estávamos falando de Xuxa e Marlene, que nos anos 80, nos anos 90, existia muito forte a figura do empresário, além do artista. O artista fazia o trabalho dele, né? Ator, cantor, apresentador, mas sempre tinha por trás um empresário, porque se acreditava, alguns artistas achavam que eles não eram bons o suficientes, inteligentes o suficiente para conseguirem darem, né, sequência à carreira, à própria carreira por conta própria. Então essa figura do empresário era sempre muito forte. E aí, se aproveitando disso, a Marlene foi criando, né, essas imagens negativas, né, que a Xuxa tinha de si mesma, quando na realidade estava tudo certo. A Xuxa era a maior, né? E continua sendo, né? A maior, ainda que ela não esteja no ar, ainda, né, que hoje, né, a mídia e a televisão e a internet exista, né? A gente viva, né, num outro contexto, mas assim, ela só se tornou quem ela se tornou graças ao carisma, graças à personalidade dela. E
a mais ninguém. O que a Marlene fez foi potencializar, mas sem uma imagem e um carisma e um talento que foi aí no caso da Xuxa, não existiria nada disso, não existiria nem esse documentário que a gente está assistindo e está comentando aqui com vocês. É verdade, Gui, acho que falou tudo a respeito disso. É uma situação. São feridas que a Xuxa vai carregar pelo resto da vida dela também. E não foi só de Marlene que esse episódio foi marcado, né? A gente viu ali a Xuxa falando sobre o falecimento da Dona Alda, mãe dela, da segunda mãe dela, que inclusive deu um depoimento, né, pro documentário antes desse falecimento. Teve uma homenagem para a irmã dela também, acho que foi no penúltimo episódio. Então, é realmente contando a trajetória dela. Mostraram imagens ali, né, da Record, ali, fotos. Mas do programa Só Xuxa fotos. Meneghel da Record, só fotos. Vamos ver se no último vão mencionar essa ida dela para a Rede Record, tá? Tem muito assunto ainda pra gente falar. Claro que nós seguimos acompanhando, né, o documentário da Xuxa, que já tá caminhando pro finalzinho.